A chuva escorria pelas janelas de vidro, formando pequenos rios que refletiam os relâmpagos cortando o céu. O som dos pingos contra o telhado ecoava pela casa vazia, preenchendo o silêncio sepulcral que restava naquele lugar. Isadora olhou ao redor, os olhos varrendo os cômodos que um dia haviam sido seu refúgio. Agora, tudo parecia frio, estéril, como um mausoléu abandonado. Caixas de papelão empilhadas no canto da sala, algumas abertas, outras seladas às pressas. O ar carregava o cheiro de madeira molhada e do perfume floral que, apesar de fraco, ainda resistia no ambiente. Ela se abaixou para pegar um porta-retrato que se destacava no chão, caído ao lado de uma pilha de roupas dobradas. A moldura de prata estava trincada no canto, como se refletisse o destino daquele casamento. Na foto ela sorria. Ele também. Mas agora, Gustavo era apenas uma sombra na sua história. Pelo menos era o que ela queria acreditar. Seu coração martelava contra o peito, um peso invisível apertando suas costelas a cada respiração curta. Era isso. Estava acabando. Em poucas horas, ela estaria longe. Ouviu o trovão rugir ao longe, vibrando pelas paredes. O vento forte sacudiu as cortinas brancas. E por um segundo, Isadora sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Sentiu-se vigiada, exposta. Como se aquele lugar ainda a engolisse, como se a casa não a deixasse ir. Ela agarrou uma última blusa e jogou dentro da mala. Fechou o zíper com força e respirou fundo, tentando dissipar o peso no peito. Tudo bem. Ela repetiu para si mesma. Tudo bem. Você vai sair daqui. Você conseguiu. Mas então, o estrondo na porta. O impacto fez os quadros balançarem na parede. Um baque seco que ressoou pela casa inteira. O ar pareceu congelar. O medo subiu pela sua espinha como um choque elétrico. Outro estrondo, mais forte. Isadora deu um passo para trás, seu corpo tenso, os olhos fixos na porta. O coração descompassado batia tão forte que ela podia sentir nas têmporas. E então, a madeira finalmente cedeu. A porta escancarou-se violentamente, batendo contra a parede com um estrondo seco. Uma rajada de vento e chuva invadiu a sala, carregando folhas e pequenas poças d'água pelo chão de mármore. E no vão da entrada, ele estava ali. Gustavo! O homem que deveria estar longe, o homem de quem ela tentava escapar. Ele vestia um terno escuro, molhado da chuva, os cabelos bagunçados pelo vento. Mas era o olhar que a fez prender a respiração. Um olhar feroz, cheio de algo muito pior do que ódio. A voz dele veio cortante, carregada de veneno. Sua fracassada achou que o divórcio ia te salvar? Cada palavra ressoou como uma lâmina rasgando a noite. O sorriso de escárnio em seus lábios se expandiu quando ele deu um passo à frente, sem pressa, sem hesitação. O ar ficou pesado, sufocante. Isadora sentiu suas pernas fraquejarem, mas se obrigou a manter-se firme. Vai embora, Gustavo. Acabou. Sua voz saiu mais fraca do que gostaria, mas ela tentou disfarçar. Ele riu, uma risada curta, seca. Acabou? Para você, talvez. Mas eu ainda não terminei. Ele puxou algo do bolso e jogou na mesa com um movimento brusco. Um amassado de papéis caiu no meio das caixas. Isadora olhou, sem entender. O contrato de divórcio. Aquele que ela assinou há meses. Aquele que deveria ser sua garantia de liberdade. O que é isso? Sua voz quase não saiu. Gustavo inclinou-se, apoiando uma mão na mesa, os olhos cravados nela como garras afiadas. Isso é a prova de que você não sabe ler. O pavor subiu pelo corpo de Isadora como um incêndio. Suas mãos tremiam ao pegar os papéis, os olhos varrendo as linhas com pressa. A cada palavra, o nó em sua garganta apertava mais. Cláusula adicional.
A parte requerente concorda que todos os bens adquiridos em nome de Gustavo Almeida permanecerão de posse exclusiva do mesmo. A tinta parecia gritar na sua frente. O apartamento, as contas, o carro, o dinheiro da rescisão do casamento. Nada era dela. Ela ergueu os olhos, atordoada, a boca entreaberta. Não pode ser. Gustavo inclinou a cabeça, o sorriso irônico crescendo. Mas é. Você assinou. Sem ler, claro. Como sempre. O chão pareceu sumir sob seus pés. Uma onda de desespero apertou sua garganta. Ela não tinha para onde ir, não tinha um centavo no bolso, não tinha um teto. E ele sabia disso. Então, o que eu posso levar? A pergunta saiu num sussurro. Ele sorriu, deleitando-se com o jogo. O que couber nessa mala, resto esquece. A respiração de Isadora ficou trêmula. Suas mãos se fecharam involuntariamente, as unhas cravando na pele. Gustavo deu um passo para mais perto, seu hálito quente roçando o rosto dela. Vai ficar difícil, né? Uma mulher como você, sem experiência, sem nada, sozinha nesse mundão? Ela engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da humilhação. O vento ainda assobiava pela porta escancarada. A chuva formava poças no chão. O frio penetrava sua pele. Mas nada era mais gelado do que o olhar daquele homem. Ele se afastou, satisfeito, ajeitou a manga do paletó e lançou um último olhar de desprezo. Se eu fosse você, aproveitaria para sair logo. Antes que eu mude de ideia e te deixe sem nem essa mala. Ela sentiu o corpo inteiro tremer, não de frio, não de cansaço, mas de uma fúria silenciosa que crescia dentro dela, queimando como brasas de um fogo prestes a devorar tudo. Não disse nada, apenas pegou a mala. Com as mãos firmes no puxador, ela deu os primeiros passos para fora. Sem olhar para trás, sem permitir que ele visse as lágrimas que ameaçavam escapar. Porque ali, debaixo daquela tempestade, um ciclo havia sido encerrado. Mas algo dentro dela dizia que a batalha estava apenas começando. A lâmpada fraca piscava, lançando sombras trêmulas nas paredes manchadas de umidade. O cheiro de mofo impregnava o ar, misturado ao perfume barato que alguém tentava borrifar para disfarçar o abandono daquele lugar. O colchão sob seu corpo afundava em buracos e rangia a cada pequeno movimento. Isadora puxou os joelhos contra o peito, abraçando-se como se pudesse manter o pouco de dignidade que lhe restava. Seu olhar percorreu o quarto minúsculo, a cortina encardida balançando com o vento que entrava pela janela mal encaixada, o banheiro com azulejos amarelados e um espelho rachado, a televisão de tubo que sibilava uma imagem distorcida. Ela fechou os olhos. O que aconteceu comigo? Se alguém tivesse lhe contado que um dia ela estaria ali, teria rido. Não porque fosse arrogante, mas porque por muitos anos acreditou que sua vida já estava resolvida. Ela abriu a bolsa e pegou as poucas notas amassadas que sobravam. Contou devagar, como se o número pudesse mudar se olhasse de novo. 215 reais. E depois não havia nada. O reflexo no espelho ao lado da cama capturou sua atenção. Quem era aquela mulher? Os olhos fundos, a pele sem brilho, os lábios secos, o cabelo desgrenhado, a postura abatida. Isadora lembrou-se da mulher que um dia foi, aquela que caminhava pelos salões de festas de cabeça erguida, usando vestidos de seda e joias que brilhavam sob os lustres de cristal. Ela puxou os fios do cabelo entre os dedos, sentindo a textura áspera. Uma gargalhada amarga subiu pela garganta. O que restou de mim? Um estalo no teto a fez erguer o olhar. Algo correu pelo forro. Ratos? Não, baratas.
Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Levantou-se devagar e caminhou até o banheiro. Abriu a torneira e deixou a água fria correr sobre as mãos. Tentou esfregar o rosto, como se pudesse lavar a sensação de fracasso que a envolvia. Mas não adiantava. O peso continuava ali. Ela se encarou no espelho rachado. As linhas de expressão que antes mal apareciam agora pareciam mais profundas. O brilho nos olhos, apagado. Quando foi que isso aconteceu? E então, a lembrança veio como um golpe. A primeira vez que viu Gustavo. Ele era puro charme. Inteligente, sedutor. Não era exageradamente bonito, mas tinha algo que prendia a atenção. O jeito de falar, a confiança nos gestos. Ela se lembrava do toque quente da mão dele segurando a dela naquela primeira dança. O jeito como ele olhou dentro dos seus olhos e sussurrou: "Você nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Eu vou cuidar de tudo." E ela acreditou. Acreditou quando ele disse que ela não precisava trabalhar, que era melhor se concentrar em cuidar do casamento, da casa. Acreditou quando ele começou a decidir o que ela vestia, o que comia, com quem saía. Acreditou até que já não tinha mais nada. Ela apertou os olhos e respirou fundo, afastando as lembranças. Já chega. O celular vibrou sobre a cama. Ela o pegou sem pressa, sem expectativa. Quase ninguém mais entrava em contato. Amigos? Nenhum. Família? Apenas um número distante. Ela olhou para a tela e sentiu o estômago afundar. Uma mensagem do hotel. Pagamento não realizado. Sua estadia será encerrada em 24 horas. Ela piscou, incapaz de processar. Apertou freneticamente o aplicativo do banco. Saldo indisponível. Uma nova mensagem chegou, mas dessa vez não do hotel. Bloqueio realizado conforme solicitação do titular da conta. Para mais informações, entre em contato. O sangue gelou em suas veias. Gustavo. A realidade veio como uma onda gelada. Ele bloqueou tudo. Cada cartão, cada centavo que restava. Ele não ia deixar que ela se reerguesse. Não ia deixá-la respirar. O peito de Isadora subiu e desceu com violência. O que eu faço agora? O desespero começou a apertar sua garganta. Pensou em pedir ajuda, mas para quem? Ninguém queria estar ao lado de uma mulher falida, uma mulher que havia perdido tudo. A cada minuto que passava, o peso da realidade aumentava. Ela não tinha dinheiro. Não tinha para onde ir. Em algumas horas, estaria na rua. Ela se levantou no impulso, pegou a bolsa, saiu do quarto e desceu as escadas do hotel. A recepção estava quase vazia, apenas um atendente magro e sonolento atrás do balcão. Preciso falar com o gerente. O homem a olhou com desinteresse. Já foi embora. Eu preciso de mais alguns dias. Só até a conseguir um dinheiro. O atendente bufou, sem paciência. Senhora, se não pagar, terá que desocupar o quarto amanhã. Regras da casa. Ela quis gritar, chorar, implorar. Mas sabia que não adiantava. Saiu para a rua. A cidade parecia indiferente à sua miséria. O neon piscante de um bar próximo, o som distante de risadas, o cheiro de fritura. A vida seguia, mas não para ela. Encostou-se na parede fria, as pernas fracas, o nó na garganta apertava. E então o telefone vibrou de novo. Uma mensagem. Um número desconhecido. Ela hesitou, depois abriu. Podemos nos encontrar? Sei que precisa de ajuda. Ela franziu o senho. Quem mandaria aquilo? E antes que pudesse ignorar, outra mensagem. Eu sei pelo que você está passando. Eu posso te ajudar. Confie em mim. Ela olhou ao redor. Sentiu um calafrio subir pelo corpo. Quem era aquela pessoa? E mais importante, o aroma forte do café recém-passado preenchia o ar,
misturado ao leve cheiro de pão na chapa sendo tostado na grelha. O som abafado de conversas dispersas criava uma trilha sonora morna para aquela manhã fria. Isadora apertou a xícara rachada entre as mãos, sentindo o calor do líquido contra seus dedos gelados. Seu corpo ainda carregava a tensão da noite anterior. O hotel barato, a mensagem do despejo, a última quantia de dinheiro minguando como água escorrendo pelos dedos. Agora, sentada ali, sentia como se sua própria existência fosse algo precário, à beira do colapso. Ela olhava fixamente para a bebida, sem coragem de erguer os olhos para a mulher sentada à sua frente. Lúcia. Não se conheciam. Não sabiam nada uma da outra. Mas aquela mulher sabia demais sobre ela. Você está tremendo! A voz de Lúcia cortou o silêncio entre elas, suave, mas carregada de uma firmeza que fez Isadora erguer os olhos. Os olhos de Lúcia eram afiados, analíticos. Avaliavam sem pressa, sem pudor. Um olhar que não expressava pena, mas reconhecimento. Eu posso te ajudar. As palavras ficaram no ar como um desafio. Isadora engoliu em seco. Ajuda. Quando foi a última vez que alguém lhe ofereceu isso sem esperar algo em troca? Por que eu acreditaria nisso? Sua voz saiu mais rouca do que esperava. Lúcia inclinou-se ligeiramente, apoiando os cotovelos na mesa de madeira gasta. Porque eu já estive no seu lugar. O silêncio entre elas ficou mais tenso. Ah, já esteve? Isadora deixou escapar uma risada curta sem humor. Você também foi chutada de um casamento com uma mão na frente e outra atrás? Lúcia não sorriu. Apenas abaixou os olhos por um breve segundo, como se avaliasse as palavras antes de soltá-las. Pior, eu fui enganada. Perdi tudo para um homem que jurou me amar. E, quando percebi, não restava nada além das roupas no meu corpo. O coração de Isadora falhou uma batida. Ela não queria ouvir isso. Não queria se ver refletida na história de outra pessoa. Porque se alguém como Lúcia, que parecia tão controlada, tão fria e forte, também já esteve no fundo do poço, isso significava que o fundo do poço era mais fundo do que ela imaginava. Lúcia pegou um pacotinho de açúcar e o rasgou com delicadeza, despejando-o na xícara, com gestos calmos. O problema de mulheres como nós é que crescemos ouvindo que alguém vai nos proteger, que não precisamos nos preocupar com certas coisas. Ela mexeu o café devagar, sem tirar os olhos de Isadora. Mas quando o castelo desmorona, descobrimos que ninguém, nunca, nos ensinou a sobreviver na floresta. Isadora apertou os lábios. Ela odiava o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. E você, como sobreviveu? Lúcia parou de mexer a colher e a repousou no pires com um clique seco. Aprendi as regras do jogo. O estômago de Isadora revirou. Que tipo de jogo? Lúcia sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era algo calculado, quase predatório. Um jogo onde informação vale mais que dinheiro, onde saber a fraqueza de um homem rico pode te alimentar pelo resto da vida. Ela se inclinou mais um pouco. Você quer aprender? A pergunta parecia muito maior do que apenas um convite. Parecia um divisor de águas. Isadora olhou para a xícara, observando a linha fina de rachadura correndo pela porcelana, assim como sua vida, assim como ela mesma. O que exatamente você está me oferecendo? Lúcia manteve os olhos fixos nela, a intensidade crescendo. Um trabalho. Isadora franziu o senho. Que tipo de trabalho? Lúcia soltou um suspiro leve e olhou ao redor, como se ponderasse o que poderia ou não dizer em um lugar público.
Nada tradicional. Nada seguro, mas muito lucrativo. Ela deixou as palavras no ar, permitindo que Isadora absorvesse o peso delas. Os dedos de Isadora apertaram a borda da xícara. Ela não era ingênua. Já tinha ouvido histórias de mulheres que, desesperadas, entraram em caminhos sem volta. Mas Lúcia não parecia o tipo de pessoa que fazia propostas óbvias. O silêncio se prolongou entre elas, até que Lúcia se recostou na cadeira, cruzando as pernas com uma tranquilidade estudada. Mas se preferir a rua... Foi aí que o sangue de Isadora gelou. A rua! O que a esperava depois que fosse expulsa do hotel? As calçadas frias? As estações de metrô onde tantas almas invisíveis se amontoavam. Ela não tinha ninguém. Não tinha mais nada. Engoliu em seco. Lúcia percebeu. Não precisa decidir agora. Mas quando decidir... Ela pegou um cartão fino e empurrou pela mesa. Um número. Nenhum nome. Nenhum endereço. Apenas um telefone. Isadora olhou para aquilo como se fosse um pedaço de dinamite. Eu não sei se confio em você. Lúcia deu de ombros. Confiar ou não confiar não importa. O que importa é... Você ainda quer perder? Isadora sentiu um arrepio na espinha. Ela pegou o cartão e soube que, a partir daquele momento, não havia mais volta. Que ela queria em troca? O clube exalava exclusividade desde a entrada. O tapete vermelho estendido na calçada molhada refletia as luzes douradas do letreiro discreto, sem ostentação, como se o verdadeiro poder não precisasse se exibir. Carros importados paravam um a um, e homens de ternos bem cortados estendiam as mãos para mulheres impecáveis, vestidas em tecidos que pareciam ter sido costurados direto na pele. Tudo ali era um teatro meticulosamente ensaiado. Isadora respirou fundo antes de atravessar as portas de vidro escurecido. Um segurança analisou dos pés à cabeça antes de abrir caminho para que ela entrasse. Ela manteve a cabeça baixa, o corpo rígido sob o vestido preto simples, o uniforme das funcionárias que circulavam como sombras pelo salão. Lúcia não mentiu. Aquele lugar era um território à parte do resto do mundo. O teto alto ostentava lustres de cristal, refletindo um brilho suave sobre as taças erguidas. As mesas redondas eram posicionadas estrategicamente para permitir que conversas confidenciais ocorressem sem interrupções, enquanto garçons deslizavam entre os convidados, servindo bebidas de preços obscenos. Mas o mais importante ali não era o luxo. Era o poder. E Isadora sabia que cada pessoa naquela sala carregava segredos mais valiosos do que qualquer joia que reluziu naquela noite. Ela segurou a bandeja com firmeza, não porque pretendia servir, mas porque precisava de algo para manter as mãos ocupadas. Fique invisível, foi o conselho de Lúcia antes de enviá-la para lá. Observe. Registre tudo na sua mente. Aqui, informação vale mais que dinheiro. Isadora seguiu entre as mesas, ouvindo retalhos de conversas que se misturavam ao som do jazz suave que enchia o ambiente. Homens riam alto, estufando o peito ao contar histórias que nunca haviam vivido. Mulheres sussurravam fofocas, embaladas, em elogios envenenados. Ela reconheceu alguns nomes: empresários influentes, políticos, figuras que apareciam nos jornais como pilares da sociedade, mas ali, no submundo do luxo, todos tiravam as máscaras. Ela se posicionou perto do bar, pegando uma taça vazia da mesa ao lado apenas para justificar sua presença ali. Você viu a licitação? Está no papo. Mas o ministro quer garantias? Diga a ele que não se preocupe. Temos como convencê-lo. Se for como na última vez, precisaremos de algo mais sólido. Isadora registrava mentalmente cada palavra, cada olhar, cada nome. Mas, então, um som cortou o ambiente como uma lâmina fria.
Uma risada, familiar, assombrosa. Ela sentiu o corpo inteiro travar antes mesmo de virar a cabeça. Gustavo. Ele estava lá, sentado confortavelmente numa das mesas mais reservadas, inclinando-se levemente para cochichar algo ao ouvido da mulher ao seu lado. A mulher era jovem. O vestido de cetim dourado abraçava suas curvas como se fosse uma segunda pele. O sorriso dela era o de quem nunca conheceu a dor de ser descartada. E então, como se sentisse o olhar queimando sobre ele, Gustavo ergueu os olhos. Já viu. Isadora prendeu a respiração. O tempo pareceu desacelerar. Gustavo não demonstrou surpresa. Não havia choque ou constrangimento. Apenas diversão. Ele sorriu, devagar, como quem saboreia um triunfo silencioso. Como se dissesse sem palavras: "Você nunca saiu da minha sombra." O estômago de Isadora revirou, mas dessa vez não foi medo. Foi raiva. Ela sentiu os dedos se fecharem ao redor da taça vazia. Sentiu o sangue esquentar em suas veias. Ele achava que ela estava ali por acaso, que ela havia se tornado apenas mais uma figurante nesse mundo onde ele ainda reinava. Mas ele não fazia ideia. Ela forçou um sorriso neutro e quebrou o contato visual primeiro. Que pense que ainda tem o controle. Mas naquela noite, enquanto a elite ria e brindava ao som de promessas ilícitas, Isadora fez um juramento silencioso. Ela não seria mais uma peça no jogo dele. Ela seria quem viraria o tabuleiro. O apartamento era pequeno, mas havia um certo calor naquele espaço. As paredes bege claro, a cortina fina balançando com a brisa noturna que entrava pela janela entreaberta. A mesa de madeira no centro da sala carregava marcas do tempo, mas era sólida. O sofá, ainda que simples, era confortável o suficiente para que Isadora se sentisse um pouco menos à deriva. Ela soltou um longo suspiro ao colocar a bolsa sobre a mesa e abrir o zíper com cuidado. De dentro, puxou um maço grosso de dinheiro, acomodando-o sobre a superfície lisa. As notas ainda tinham um cheiro de novo, e ela passou os dedos por elas, sentindo o peso físico daquilo que até poucos dias atrás parecia impossível. Sua primeira vitória. Não um resgate, não um favor. Dinheiro que ela própria conquistou. Lúcia não mentiu. A elite escondia segredos mais valiosos que qualquer patrimônio material. Em apenas algumas semanas, Isadora aprendeu a observar os homens que riam alto demais, as mulheres que cochichavam segredos com olhos atentos, os negócios sujos que aconteciam por trás de contratos elegantes. E agora ela vendia a verdade. Pegou um envelope e organizou o dinheiro dentro, fechando-o com calma antes de guardá-lo na gaveta ao lado. O telefone vibrou. Uma mensagem. Recebido. Vamos precisar de mais. Podemos pagar bem. Ela mordeu o lábio. Mais uma confirmação do que já sabia. Informação era uma moeda que nunca desvalorizava. Ela andou até a pequena cozinha e abriu a geladeira. Pegou uma garrafa de água e bebeu longos goles, sentindo o líquido gelado escorrer pela garganta. Ainda não estava acostumada com a sensação de alívio misturada ao receio constante de estar pisando em território perigoso. Por que estava? O que fazia agora não era seguro. Se algum dos homens cujos segredos vendia descobrisse, ela poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Mas o que mais poderia fazer? Voltar para a humilhação? Para a dependência? Para o vazio absoluto de ser apenas uma peça descartável no jogo de Gustavo. Ela secou a boca com a palma da mão e apoiou-se no balcão. Não! Ela não voltaria. As primeiras semanas foram um teste. Pequenos áudios gravados no bar do clube. Fotos discretas de reuniões suspeitas. Mas agora estava crescendo. Tinha nomes, tinha provas, tinha poder.
Pela primeira vez, Isadora sentiu que estava no controle. Olhou ao redor. Seu pequeno apartamento. Seu próprio espaço. Algo que era só dela. Ela pegou a mala no sofá e caminhou até o quarto. Mas antes que pudesse alcançar a maçaneta, um calafrio subiu por sua espinha. A porta estava entreaberta. Ela tinha certeza de que havia fechado. O coração acelerou, pulsando forte contra as costelas. Com cautela, empurrou a porta. O quarto estava revirado. A gaveta onde guardou o dinheiro estava aberta, mas o envelope ainda estava lá. Roupas jogadas no chão. O colchão levemente deslocado. E sobre a cama um pedaço de papel amassado. Ela se aproximou devagar, com o corpo tenso. Pegou o bilhete com dedos trêmulos e o abriu. A caligrafia era rabiscada, mais legível. Saia enquanto pode. O ar ao redor ficou pesado. O silêncio do apartamento agora parecia ameaçador. Alguém esteve ali, e queria que ela soubesse disso. Seu sangue gelou. Porque naquele instante Isadora percebeu que já não era mais apenas uma observadora. Ela havia se tornado um alvo. O vento frio atravessava o estacionamento quase deserto, uivando entre os postes de luz amarelada que piscavam intermitentemente. O eco dos saltos de Isadora era o único som ritmado naquele espaço amplo e vazio. Ela apertou as chaves na mão, mantendo o olhar atento ao redor. Já era tarde. O clube exclusivo, onde passara as últimas horas, agora estava fechando as portas, e os poucos carros de luxo que restavam pertenciam a homens que ainda se embriagavam em salas privativas. O peso do bilhete encontrado em seu apartamento ainda pulsava em sua mente. Saia enquanto pode. As palavras voltavam como um aviso incômodo. Mas sair para onde? Ela já havia queimado todas as pontes. Já não existia um lugar seguro. Seu carro, um modelo modesto em meio às máquinas extravagantes estacionadas ali, estava a poucos metros. Ela acelerou o passo. O barulho dos saltos ecoou mais alto, ressoando nas paredes de concreto. Foi quando um som diferente cortou o ar. Pneus deslizando contra o asfalto. Isadora sentiu o estômago se revirar, antes mesmo de virar a cabeça. Um carro preto se aproximou vagarosamente. A luz do poste refletiu na lataria impecável, e um arrepio percorreu sua espinha antes mesmo que a porta do passageiro se abrisse. Ela parou. O ar ao redor pareceu gelar. Gustavo. Ele desceu do carro com a mesma calma calculada que sempre usara para controlar qualquer ambiente em que entrava. O terno escuro se ajustava perfeitamente ao seu corpo, e o cheiro amadeirado familiar se misturava ao frio da noite. Ele deslizou as mãos pelos bolsos do paletó e inclinou a cabeça, analisando-a com um olhar que a fez sentir-se pequena. O meio sorriso apareceu nos lábios dele. Brincando de ser gente grande, Isadora. Ela sentiu a bile subir pela garganta. O medo veio como uma onda súbita, mas ela o reprimiu antes que se tornasse visível. Endireitou os ombros, mantendo o rosto neutro. — O que você quer? Gustavo soltou uma risada baixa, um som que fez algo dentro dela se contorcer de nojo. Ele deu um passo para frente, e ela sentiu a necessidade instintiva de recuar, mas se forçou a ficar no lugar. — Quero conversar. Ele gesticulou para o carro. — Entra. — Nem morta. O sorriso dele se ampliou como se ela tivesse acabado de contar uma piada particularmente divertida. Ainda com essa rebeldia infantil, mas a gente sabe como essa sua teimosia sempre termina, não é? Ela apertou os punhos. Vai direto ao ponto, Gustavo. Eu tenho mais o que fazer. Ele arqueou uma sobrancelha, fingindo interesse. Ah, tem? Eu sei onde você tem andado. Sei que tem brincado de jornalista amadora.
vendendo coisinhas que não são suas para gente que você mal conhece. A pulsação de Isadora acelerou. Ele sabia. Sei que você esteve no clube. Sei com quem tem falado. Sei que meteu o nariz onde não devia. Ele avançou mais um passo e ela recuou. E sabe qual é o problema disso, Isa? Ele abaixou a voz, roçando o polegar sobre o próprio anel de ouro, um velho hábito que ela conhecia bem. Você não tem ideia do que está fazendo. Não tem ideia do tipo de gente que está incomodando. Isadora manteve o queixo erguido. Acha que estou com medo? Gustavo riu de novo, mas dessa vez não houve diversão, apenas desdém. Não acho. Mas deveria estar. O silêncio entre eles ficou pesado. Ele analisou seu rosto por alguns segundos antes de continuar. Quero te dar uma oportunidade. Volta para casa. Esquece essa bobagem. Eu deixo passar essa sua fase de insubordinação. Isadora quase engasgou com audácia. Você realmente acha que eu voltaria? Depois de tudo? Ele sorriu. Acho que você ainda não percebeu que nunca saiu. Você acha que esse joguinho de independência muda alguma coisa? Você acha que pode me vencer? Eu sou o seu destino, Isadora. A única opção real que você tem. A raiva subiu como fogo em seu peito. Vá para o inferno, Gustavo. Ela se virou para ir embora, mas antes que pudesse dar um passo, sentiu a mão dele prender seu braço. O aperto foi forte, cruel. Cuidado, Isa. A voz dele veio baixa, perigosa. Você sabe que eu não gosto de ser recusado. O sangue dela gelou. Ela forçou o braço, mas ele não soltou. O olhar dele estava diferente agora. Havia algo sombrio ali, algo que ela conhecia, mas não queria enfrentar. Com um movimento rápido, ela puxou o braço com força, escapando. O olhar dele se estreitou, mas ele não tentou segurá-la de novo. Apenas sorriu. Aproveita enquanto pode. Isadora se afastou sem dar as costas para ele até alcançar o carro. Suas mãos tremiam ao destravar a porta. O coração martelava dentro do peito. Mas antes de entrar, olhou uma última vez. Ele ainda estava ali, de pé, observando-a como um predador paciente. E naquele instante ela soube. Ele não tinha terminado. Aquilo era só o começo. A sala de reuniões era impecável. Mármore negro no chão, janelas amplas revelando uma vista panorâmica da cidade, cadeiras de couro alinhadas ao redor da mesa longa de vidro. O ambiente cheirava a luxo, poder e decisões que nunca eram tomadas com transparência. Isadora respirou fundo antes de se sentar. O envelope grosso repousava entre seus dedos. Pesado, não apenas pelo conteúdo físico, mas pelo que representava. Ali dentro estava a ruína de Gustavo. Dívidas ocultas, esquemas fraudulentos, contratos maquiados, lavagem de dinheiro. Cada pedaço de sujeira que ele tentou esconder debaixo dos tapetes de mármore das coberturas de luxo estava agora organizado e impresso em folhas brancas, provas suficientes para desmoronar um império inteiro. O relógio na parede marcava 19h2. Ele estava atrasado, de propósito. A porta se abriu sem aviso, e Gustavo entrou como se fosse o dono do lugar, e, de certa forma, era. O terno impecável, a postura confiante, aquele meio sorriso entediado que sempre usava quando queria demonstrar superioridade. Ele parou do outro lado da mesa e a observou por um momento, como se estivesse se divertindo com a cena. Sabe, Isadora, é engraçado. Toda essa encenação. Eu esperava mais de você. Ela manteve a expressão neutra. Vai se sentar ou prefere blefar em pé? Ele riu, puxando a cadeira e acomodando-se com a calma de quem ainda achava que controlava o tabuleiro. Você sempre teve essa mania de drama. Mas eu entendo. Deve ser difícil, depois de tudo que aconteceu, perceber que, no fim, não passa de uma mulher tentando lutar contra algo muito maior do que pode suportar.
Isadora não respondeu. Em vez disso, abriu o envelope e começou a espalhar as folhas sobre a mesa. Os olhos de Gustavo acompanharam os papéis deslizando pelo vidro. O sorriso dele não sumiu de imediato. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, pegando uma das páginas com 2 dedos, os olhos percorrendo as linhas com aparente desinteresse. Mas então a expressão mudou. Uma ruga surgiu entre as sobrancelhas. O maxilar contraiu-se. Ele pegou outra folha. E outra. O silêncio ficou mais pesado. Isadora cruzou os braços e esperou. Ela viu o momento exato em que o ar ao redor dele mudou. Gustavo ergueu os olhos, e o brilho de arrogância já não estava mais ali. Onde conseguiu isso? A voz veio mais baixa. Mais fria. Não importa. Ela ouviu respirar fundo, se recostando na cadeira. Mas agora, os dedos dele tamborilavam sobre a mesa. Um gesto sutil, quase imperceptível, mas que ela conhecia muito bem. Ele estava processando, calculando, tentando entender quanto ela sabia. E então Gustavo riu, um riso curto, sem humor. E o que pretende fazer com isso? A pergunta veio envolta em uma falsa calma, mas ela sabia que por dentro ele estava fervendo. E era isso que ela queria. Ela sustentou o olhar. Acho que a questão aqui não é o que eu pretendo fazer, mas sim... O que você está disposto a fazer para que isso nunca veja a luz do dia? O jogo virou. Gustavo não riu dessa vez. Agora ele tinha medo. O vento carregava o cheiro de sal e liberdade. Ondas quebravam suavemente contra a areia dourada, refletindo os últimos raios de sol que mergulhavam no horizonte. O céu exibia tons de laranja e rosa, tingindo o mar com um brilho cintilante, como se o universo inteiro tivesse se pintado em celebração àquele momento. Isadora fechou os olhos por um instante, sentindo a brisa bagunçar seus cabelos, deslizar por sua pele, como se a própria natureza lhe desse boas-vindas. Ela estava longe, muito longe. As ruas frias da cidade, os corredores silenciosos dos hotéis baratos, os olhares cheios de superioridade, tudo parecia um outro mundo, uma vida passada. Ela abriu os olhos, observando a imensidão do oceano à sua frente. Pela primeira vez em anos, ela respirou sem medo. O acordo foi feito. Gustavo não riu no final. Ele perdeu dinheiro, perdeu influência, perdeu os contatos que tanto prezava. Ela viu a sombra crescer em seu olhar quando ele percebeu que não poderia reverter o que estava acontecendo. Mas ele não perdeu tudo. Ela poderia ter ido além. Poderia tê-lo destruído completamente. Mas não o fez. Não porque teve pena, não porque ainda restava algum vestígio de sentimento, mas porque sabia que em algum nível Gustavo sempre encontra um jeito de se reerguer. E para vencê-lo de verdade, ela não podia apenas derrubá-lo, ela precisava se tornar intocável. E conseguiu. Agora a conta bancária era dela. O passaporte carregava um novo destino. O telefone antigo foi destruído. Ela era livre. Mas será que realmente acabou? Ela puxou a gola da blusa, sentindo um arrepio. Aquela sensação. Mesmo do outro lado do mundo, ela sentia, como se estivesse sendo observada. A lógica dizia que não. Gustavo estava lidando com as consequências de tudo o que fez. Ele não poderia encontrá-la. Mas ela aprendeu que certos homens não aceitam perder. O celular vibrou em sua mão. Uma única mensagem. Sem remetente, sem nome. Nos veremos em breve. O vento soprou mais forte. E Isadora soube. A história ainda não havia terminado.